pelo pecado praticado, confessado ou não. Existem doenças que podem ser oriundas de questões genéticas, existem doenças que podem ser provocadas pela, eu disse aqui no começo, né, em relação à minha saúde, pela questão do sedentarismo, pela má alimentação, mas existem pecados, e a Bíblia traz esse respaldo bíblico, temos esse respaldo bíblico. A Bíblia, ela declara que existem pecados que é oriundo, existem doenças que é oriundo dos pecados que praticamos. Quer ver um exemplo disso? Aquele paralítico do tanque de Betesda. Eu ia falar dele agora, porque os discípulos perguntaram para Jesus quem pecou. Não é esse. Não é o cego de Nascer. Esse é o cego Bartimeu. Mas aquele paralítico do tanque de Betesda, em João capítulo 5, 38 anos, a Bíblia vai dizer o seguinte, que Jesus o cura, que Jesus o levanta da cama, e logo posteriormente, no decorrer do texto, Jesus o encontra dentro do templo. Jesus o encontra dentro do templo. Jesus olha para ele e diz assim: vejo que estás bem. O que Jesus olha para ele e diz? Vá e não peques mais. Jesus está dizendo: olha, você ficou em estado de paralisia durante 38 anos por causa de pecado. Por causa do pecado. Então, paralítico, lembra aquele paralítico que Lucas capítulo 2, se eu não me falha a memória. Lucas capítulo 2 narra aquele episódio daquele paralítico, que 4 homens sobem pelo telhado, espelho, e desce o paralítico. O que Jesus olha para ele e diz? Antes de falar para ele, pega a tua cama e anda. Perdoados estão os teus pecados. Jesus está dizendo claramente, a razão de você estar deitado numa cama, a razão de você não se locomover com as próprias pernas, porque você pecou. Então o pecado, ele pode trazer doenças, principalmente os não confessados. E é por isso que existem doenças misteriosas que surgem e levam a pessoa. Tanto que você pode ver que tem pessoas que sentem algo, vai no médico, nada. A gente não pode desprezar, também não pode espiritualizar todas as doenças. Só que a gente não pode desprezar essa verdade. Não há possibilidade. Amém? Vou precisar encerrar a aula. Glória. Eu também queria fazer. Ixi, agora? Que o pecado, quando você pensa e não comete, as consequências são piores. De repente eu pensei em algo, mas eu não cometi. As consequências desse pecado que eu pensei e não cometi. Na próxima aula eu vou falar sobre isso aqui. Que entra justamente isso que você acabou de falar. A intenção do pensamento. Existem, para mim poder me retirar, existem 3 formas de se pecar contra Deus. Não existe outra forma e não tem mais outra fórmula de se pecar contra Deus se não for por atitudes, segundo, por palavras. Eu vou explicar isso aqui na próxima aula, tá? E por pensamentos. Meu Deus, pronto. O que mais pensamento? Não existe outra fórmula de pecar contra Deus, a não ser por esses três métodos. Por atitudes, qualquer atitude que fere a santidade de Deus se torna pecado. Por palavras e por pensamentos. A pergunta que eu faço para a gente encerrar a aula de hoje é: das 3 formas de se pecar contra Deus, qual que é aquela que não é exposta? A do pensamento. E é aqui que muitos estão condenados. E mais difícil de você identificar, lidar. Por quê? Atitude você muda, palavras você fecha a boca. Atitudes
é algo externo, você é visível. Palavras, audível. A gente consegue identificar quando alguém está errando pela atitude e pela palavra, mas por pensamento, só existe um que consegue fazer o raio-x. Jesus, foi na hora que ele falou para Judas: faça o que você tem que fazer. Exatamente, Espírito Santo. Amém? Então, na próxima aula, eu vou explicar essas 3 fórmulas, e aí se a gente já entra e mergulha na nossa matéria. Tá. Que Deus abençoe a vida de vocês. Depois eu vou te mandar uma perguntinha. Ok, combinado.